Começa agora mais um Alesp Conecta aqui na rede Alesp. O Alesp Conecta, a gente discutindo aí os assuntos da pandemia do coronavírus no Brasil. O meu convidado de hoje é o doutor Ivan Marinho, que é médico infectologista. Doutor, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta. Vamos aí falar bastante da pandemia de coronavírus. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado. Doutor, vamos primeiro abordar, né, o tema da falta de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? O Brasil, apesar de ter tido tempo para se planejar, ainda não conseguiu dar vazão à demanda dos EPIs. Como o senhor vê esse cenário, doutor? É preocupante, é muito preocupante porque no mundo inteiro a gente aprendeu com a epidemia que o risco do profissional de saúde é muito grande, né? Chegou a taxas tão altas quanto 14% da população de profissionais de saúde se contaminar com essa doença e muitos morreram. Então a gente precisa estar bastante preparado para essa situação e tentar ao máximo evitar a contaminação dos profissionais de saúde aqui no Brasil e reduzir os danos causados por essa transmissão. Sabemos que temos bastantes dificuldades no mundo para adquirir EPIs, mas estamos empenhados e assim, o Ministério da Saúde também vinha com um empenho muito grande em tentar adquirir esses EPIs, porque são de extrema importância para a proteção da saúde das pessoas que estão na linha de frente. Agora, doutor, pouco se conhece em relação ao coronavírus. Eu acho que a ciência ela evolui a cada momento, né, doutor? Mas o que o senhor pode falar para a população desse vírus? Se o senhor é adepto, né, do isolamento social como melhor forma de combater, quais os cuidados que a população em geral deve tomar, doutor? Sim, é uma situação extremamente sui generis, essa coisa de um vírus surgir de tão pouco tempo, a gente conhece muito pouco deles, a gente está aprendendo no desenvolver da epidemia, então precisa ter bastante empenho para adquirir conhecimento de formas rápidas e efetivas. E hoje a gente sabe, não dispomos de um tratamento específico, e o que nos resta são duas medidas que são de extrema importância no controle da epidemia. Uma delas é o isolamento social. A gente sabe a importância que é, se a gente conseguir um isolamento social até 70%, ele é extremamente efetivo em reduzir o número de casos, em reduzir mortalidade, porque possibilita que o sistema de saúde possa absorver esses doentes com mais cautela e com mais segurança e possa dispor todos os recursos, tanto terapêuticos como os recursos de prevenção de contaminação e de extensão do contágio, de forma muito mais racional. Uma vez que quando acontece no isolamento não acontece, o número de casos acontece com uma frequência muito rápida e um número de casos excessivo chega ao sistema de saúde, claro que vai acarretar grandes dificuldades para atender esses pacientes e vai resultar em morte de pacientes que normalmente não morreria se o sistema de saúde estivesse adequadamente preparado e estruturado para recebê-los. Olha, doutor, é importante esse ponto que o senhor toca. Eu acredito eu e o senhor, como especialista também em gestão de saúde, o senhor vai me ajudar, mas eu acredito que o estado de São Paulo seja um dos sistemas de saúde mais estruturados do Brasil. A gente pode ver que, por exemplo, o estado do Amazonas já sofreu rapidinho com colapso, já chegou próximo, né, ao máximo de capacidade possível para atender pacientes. E o estado de São Paulo, cada vez mais, por exemplo, hoje tivemos anúncios de mais 100 leitos de UTI, por exemplo, no Hospital das Clínicas, no Instituto Central, que é uma das referências no tratamento do coronavírus. Temos notícias também de hospitais, por exemplo, como o Dante Pazanese, que é um hospital público, onde metade da sua capacidade ele é focado mais, né, no atendimento cardíaco, mas metade da sua capacidade também está disponível ao coronavírus. Como o senhor vê, entendeu, a analogia do estado de São Paulo em relação a todo o Brasil, contando com a informação, né, que o estado de São Paulo é o epicentro desta pandemia? Olha, a gente tem bons exemplos no mundo, né?
não só aqui o estado de São Paulo, como outros países. A gente vê um país pequeno como Portugal, saiu bem na frente em termos de condutas de prevenção, então colhendo excelentes resultados com isso. Mesmo a nossa vizinha Argentina aqui. E aqui no Brasil, São Paulo tem um planejamento extremamente importante. Agora, nenhum país do mundo, por mais rico que seja, nenhuma cidade do mundo, por mais rico que seja, consegue suportar o grau de transmissibilidade desse vírus e de adoecimento e de complicações se não acontecer o que a gente chama achatamento da curva. Se como o vírus tem uma transmissão muito rápida e uma capacidade de adoecimento e de morbidade, que a gente chama, bastante elevado, nenhum sistema de saúde, por mais estruturado que seja, suporta quando se tem um crescimento exponencial em um tempo muito curto. Então, tudo que se faz hoje, as medidas de isolamento, as medidas de testagem em massa, são todas para tentar achatar essa curva, fazer com que as pessoas adoeçam de forma mais lenta para que o sistema de saúde possa absorver e dar uma qualidade de assistência que todo paciente merece. Agora, doutor, importante, né, a gente conversar com o mesmo o governador de São Paulo, João Dória, diz, ouvir as pessoas, os cientistas, as pessoas ligadas à área da saúde. E eu entrevistando muitos personagens que já tiveram o coronavírus, né? Muitas pessoas dão depoimento que a primeira coisa que surge é um medo muito grande, é o medo do desconhecido. Em termos da ciência, tá, doutor? Existe esse medo, essa preocupação também? Vocês analisam essa doença dessa forma também, ou a ciência ela é mais lógica, é mais catedrática nessa situação? A ciência tem mais o pé no chão. Claro que tem medo, como qualquer leigo também tem medos, tem coisas desconhecidas. A gente é sempre surpreendido por alguma coisa nova numa doença tão recente. Mas claro que a ciência fundamenta sempre nos princípios da própria ciência, que é a coisa que tenha comprovação, que seja replicada em outros lugares, enfim. Seguir a ciência é a coisa mais importante do mundo. O que você tem que fazer nesse momento é ciência e ciência. Porque toda vez que alguém fala um absurdo, uma coisa sem o menor nexo, como fazer antisséptico para tratar o vírus ou coisa do gênero, chá daquilo outro, principalmente quando é um formador de opinião, as pessoas tendem a seguir no desespero. No período de grande ansiedade, é o que vai acontecer. Então, a gente está numa discussão enorme sobre hidroxicloroquina e não sei das quantas, mas assim, cientificamente ainda não existe uma comprovação forte, sustentável, que a gente possa dizer essa é a droga de escolha, tem bons resultados, é segura, não vai trazer nenhum mal aos nossos pacientes. A gente não tem essa segurança ainda. Então, é preciso ter o pé no chão, é preciso fazer as coisas, fazer o básico. Se a gente faz o básico, que é dar uma boa assistência ao paciente, estar bem estruturado, tentar evitar a proliferação rápida da doença, é o que temos que fazer agora, é isso que manda a ciência, é isso que temos que seguir. É importante ficar em casa, é muito importante ficar em casa, porque a população tem que colaborar. Se a população não colaborar de forma espontânea, são os próprios membros da população que vão sofrer as consequências, porque vai acontecer um número enorme de doentes ao mesmo tempo e a gente não tem nem profissional de saúde na quantidade suficiente para o atendimento, nem estrutura física, nem insumos, nem equipamentos. Então, isso vai acarretar mortes de quem não iria morrer, de quem não teria poderia se safar dessa doença com muita facilidade se tem uma estrutura adequada. Mas se a pessoa não tem nem as condições de chegar ao serviço médico, ou não tem condições de chegar ao médico, ou as condições adequadas de terapia intensiva para os que precisam, aí eles vão morrer. Então, é isso que a gente bate o tempo todo. Seguir a ciência é ter pelo menos um mínimo de racionalidade para manter o isolamento e tentar evitar o adoecimento muito rápido em um período muito curto. Agora, doutor, é importante, né, dentro dessa questão, no início da chegada dessa pandemia no Brasil, se aconselhava que as pessoas ficassem
em casa nos primeiros sintomas e só procurassem o hospital em casos extremos, de falta de ar, febre alta. Eu vejo algumas linhas que já falam que de repente é interessante procurar ajuda médica o mais rápido possível. Eu gostaria que o senhor posicionasse como a ciência lida com isso hoje. Realmente, nos primeiros sintomas, é legal procurar um médico para distinguir se é uma gripe normal ou já tem mais cara de coronavírus, ou se ainda se espera a procura num serviço de emergência só num caso aí de uma febre alta, uma falta de ar, doutor? Guga, não, essa recomendação ainda é válida. É muito importante que agora que a gente está convivendo com várias doenças respiratórias, período de outono, inverno, e também dengue, que tem sintomas parecidos e às vezes tem formas bastante leves que a pessoa pode evitar de ficar se mobilizando nessa época de epidemia. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de quando que deve ir ao médico. Então, toda vez que tiver uma tosse muito persistente, que tiver alguma falta de ar, e aí sim precisa procurar ajuda médica, porque um dos sintomas mais importantes e que é indicador de gravidade é falta de ar, é dificuldade para respirar. Doutor, é muito importante a gente abordar também a questão da vacinação contra a gripe, principalmente para os idosos, né? E eu gostaria de saber também, existe uma vacina contra a pneumonia. Ela ajuda na questão do coronavírus também, doutor? É aconselhável para alguma faixa etária, para algum grupo de risco? Vacinas é sempre interessante. Não se pode perder a oportunidade de vacinar. Então, agora está na época de vacinar para a gripe todas as pessoas que têm indicação, precisa para tomar, está na hora de tomar. Então, estou muito preocupado com isso, que agora nessa segunda fase da campanha está tendo uma adesão muito aquém do esperado. Não sei se as pessoas estão ficando mais em casa ou tal, mas precisa, porque a gripe é um fator de confusão para o médico e para o paciente, porque os sintomas são muito parecidos, então se tem uma doença que é muito parecida e que pode ser evitada por vacina, é hora de tomar a vacina. A vacina de pneumococo, que é da pneumonia, é muito importante para os portadores de doença crônica, para os idosos, para as crianças. Essa vacina fez a diferença em termos de prevenir doença pneumocócica invasiva, tanto pneumonia, otites, sinusites, etc. Ela é muito importante, não se deve perder a oportunidade de tomar quando é indicada também. E claro que isso contribui por conta de, numa fase de uma epidemia, tudo que a gente menos quer é que a pessoa se adoeça por qualquer outra patologia, que isso vai deixar o corpo menos protegido, vai comprometer a imunidade e se ele vir a ter a Covid, ele tem uma chance de ter uma doença mais grave. Tá certo. A gente conversa aqui no Alesp Conecta de hoje com o doutor Ivan Marinho, que é médico infectologista. Eu vou para um rápido intervalo. Já já a gente volta com o segundo bloco desse Alesp Conecta de hoje. Vamos lá, até já. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Alesp Conecta de hoje, que fala muito sobre a pandemia de coronavírus. Eu recebo aqui na Rede Alesp o doutor Ivan Marinho, que é médico infectologista. Doutor, no primeiro bloco falamos aí de algumas dúvidas principais dessa pandemia. Estávamos falando, por exemplo, da importância da vacinação, quando procurar um hospital, atendimento de emergência. Agora, doutor, é importante também a gente fazer um serviço de utilidade pública para a população, porque muita gente não quer procurar o hospital nessa hora com medo aí de uma contaminação do coronavírus. Eu gostaria que o senhor desse um panorama para essas pessoas, porque a gente sabe que tem aumentado casos de pessoas que estão morrendo em casa de infarto, por exemplo, porque esperam para procurar, tem diminuído a procura por outras doenças em hospitais. Eu quero até que o senhor dê um cenário aí também, o senhor comanda o hospital em São Paulo. Eu gostaria de saber como está essa situação, doutor. Isto é muito importante. As outras doenças não deixaram de acontecer. E as pessoas não podem retardar o atendimento médico por medo ou ficar em casa
deixando uma doença desenvolver, como a apendicite, por exemplo, a colecistite e outras doenças que normalmente ocorrem nesse período do ano. Então, não precisa temer o hospital, porque o hospital está preparado. A maioria dos hospitais se prepararam para atender. Por exemplo, o nosso hospital funciona mais ou menos como se fosse dois hospitais distintos. Tem um hospital extremamente dedicado ao coronavírus, que é um pronto-socorro específico, segregado dos outros pacientes, um elevador específico para levar esses pacientes até as unidades onde eles estão internados, que são unidades fechadas e que a gente mantém todos os critérios de isolamento para evitar a propagação da doença. Assim também são as UTIs, né? Tem a UTI própria do coronavírus e a UTI para as outras patologias. No centro cirúrgico, tudo isso é segregado, então é seguro o paciente que tenha outras patologias vir no hospital agora. O que não pode é retardar esse atendimento médico, que isso pode acarretar grandes complicações. Então, o AVC não deixou de acontecer, o infarto não deixou de acontecer, mas você não vai ficar em casa com uma dor no peito, com sintomas de infarto, se você tem risco, porque se você chegar tarde ao hospital, pode ser fatal. Doutor, então dentro disso, por exemplo, no hospital que o senhor comanda, teve uma queda também de procura por outras doenças? Uma queda muito acentuada, muito acentuada. As cirurgias não acontecem, nem as cirurgias de urgência. Você vê que isso tem alguma explicação, porque as cirurgias de urgência têm uma participação muito grande do trauma, e o trauma reduziu significativamente por conta da redução da mobilidade da população. Mas as outras doenças parecem que desapareceram de uma hora para outra. Agora estão voltando aos poucos, mas ainda todas as outras patologias, outras pneumonias, as meningites, as hepatites continuam acontecendo. E isso não pode deixar sem atendimento médico, ou carecer de um atendimento médico nesse momento pode acarretar em complicações. Doutor, uma outra forma, né, que o senhor falou no primeiro bloco, por exemplo, né, das receitas caseiras, que a pessoa acha que fazer gargarejo com água quente mata o coronavírus, quer dizer, crendices populares. Agora eu vou tocar exatamente no tema da transmissão, tá? Muita gente começa a propagar a informação, se você andar no elevador, o vírus fica no ar no elevador por tantos minutos. Quer dizer, são várias crendices que a gente acaba não sabendo o que é verdade e o que não é. Quais as formas principais de contágio do coronavírus, doutor? O coronavírus tem um contágio respiratório por gotículas, né? Não é por aerosóis, é por gotículas. Então, são gotículas que são pesadas, que não têm um raio de disseminação muito grande. Normalmente é depois da tosse, ou da fala, ou do espirro. Você elimina essas gotículas que ficam num raio que vai até um período de 1,5 metro, mais ou menos. Por isso que a gente fala que o distanciamento social de 2 metros é seguro. Tá? A outra forma de contágio é por contato. Então, toda vez que essa gotícula cai em uma superfície, ela fica lá por algum tempo. Se você colocar a mão e levar as mucosas, que são a mucosa dos olhos, do nariz e da boca, você acaba se contaminando. Então, concluindo de tudo isso, o que é importante? É muito importante o uso da máscara, tanto para você que está usando, para evitar que essas gotículas tenham um distanciamento do teu corpo de 1 metro, 1,5 metro, normalmente elas ficam retidas na máscara, isso é uma forma importante de evitar o contágio, e para proteger as pessoas, os terceiros que estão ao seu lado. Que aí você não eliminando gotículas, você está protegendo as pessoas. Então, daí se tem a importância da máscara. A outra coisa extremamente importante é o principal veículo de transmissão do vírus, de superfícies ou de material contaminado para as nossas mucosas, que é a mão. Então, é muito importante lavar com muita frequência as mãos ou higienizar com álcool gel, e principalmente quando você se toca em alguma superfície ou em outra pessoa, é preciso fazer essa higienização antes de levar a mão ao rosto, por exemplo. Se a gente pudesse viver sem levar a mão ao rosto, seria o melhor dos mundos, mas a gente sabe, qualquer um de nós, que a gente não passa 5 a 10 minutos sem, assim, involuntariamente levar a mão aos olhos, ou nariz, ou à boca. Isso é totalmente impossível de evitar, mas precisa ter
a disciplina de lavar com frequência as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool para tentar evitar essa transmissão através do veículo principal, que são as mãos. Agora, doutor, eu vejo, né? Primeiro se propagou muito que quem tinha que tomar cuidado eram os grupos de risco, que as pessoas mais jovens não pegam a doença. Essa foi a primeira conscientização. Eu lhe digo todo dia, quando eu vou ao trabalho na Assembleia Legislativa, passo por várias ruas de São Paulo, passo por um parque, na verdade, que é até em frente ao Palácio do Governo de São Paulo, que é o Parque Vinícius de Moraes, eu vejo jovens fazendo atividade física indiscriminadamente, pessoas passeando como se estivessem de férias. E o que é pior, doutor, sem o uso da máscara. O que a gente tem que passar para essa população para que eles se conscientizem? Isto é um mito, é uma grande bobagem. Todos nós somos suscetíveis à doença. O que tem, ele tem características diferentes, que todos nós podemos fazer doença grave. A única diferença é que, embora você, um jovem saudável, eu falar, um jovem saudável, atlético, ele está imune à doença? Claro que não. Ele tem grande chance de pegar e ser um transmissor, ele tem grande chance de pegar e fazer uma forma grave. A única diferença dele e o idoso ou um paciente do grupo de risco é que, normalmente, o idoso tem uma taxa de mortalidade maior. O portador de doença crônica tem uma taxa de mortalidade também maior do que um jovem. Mas nada impede de que um jovem, e está acontecendo com muita frequência, o jovem fazer forma grave e ficar 14 dias em ventilação mecânica ou até 21 dias em ventilação mecânica, em necessidade de hemodiálise e de respiração extremamente difícil de ser equacionada no ambiente de UTI. Então, todo o jovem pode ter doença grave. Ele tem uma mortalidade um pouco menor do que o idoso, mas ele pode fazer forma grave. E todos nós podemos adquirir a doença. Não existe ninguém imune porque é atlético ou porque é muito jovem. E agora, outra diferença entre o jovem e os idosos é que muito mais frequentemente, principalmente as crianças, elas têm formas assintomáticas. E isso pode ser um benefício individual, mas é um grande malefício coletivo, porque são essas pessoas assintomáticas que são as maiores transmissoras da doença para os portadores, para os seus entes queridos, idosos ou portadores de doença crônica. E ninguém quer levar essa pecha na vida de ser, eu fui o responsável por transmitir a doença para o meu avô, que veio a ter uma doença grave e falecer. Quem quer ter essa lembrança no decorrer da vida? As pessoas precisam ter essa consciência. Agora, doutor, é importante, né? Porque a doença vai evoluindo e vão se descobrindo novas coisas. No final da pandemia na Europa e aqui no Brasil já tem sido bem claro pessoas que têm tido muitas complicações, de repente morrendo de infarto, morrendo de trombose, né? Coisas que teoricamente não seriam previstas, né? Inicialmente, que era mais a complicação mesmo pulmonar. Muitas pessoas, inclusive, têm sido salvas com o uso de anticoagulante. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre esses cuidados que a medicina já vem tomando aqui no Brasil, principalmente, lógico, né, o resto do mundo, com essa evolução da doença. Pois é, se aprendeu muito nesses 4 meses de doença, né? Uma doença que está entre nós por em torno de 4 meses e muito se aprendeu sobre ela. E, assim, no início, os chineses, que foram os primeiros acometidos, pouco se sabia, ou quase nada se sabia da doença. Hoje a gente sabe que ela tem um papel importante no pulmão, nos rins, em vários outros órgãos, que tem esse papel de hipercoagulabilidade, que é uma causa importante da morbidade e até da mortalidade desses pacientes. E hoje a gente tem o recurso da anticoagulação precoce, ou principalmente da prevenção, ainda quando ele não tem a forma grave da doença, do uso de anticoagulantes. A gente tem vários recursos hoje fundamentados em ciência que já são conhecidos, por exemplo, esse quadro de hipercoagulabilidade e a necessidade de anticoagulação não é nenhuma coisa nova, todo mundo conhece, sabe como manejar isso com muita facilidade. E vários outros conhecimentos que a gente vem adquirindo e melhorando o manejo da doença. Claro que no próximo 6 meses ou 5 meses a gente vai ter muito mais recursos
terapêuticos, às vezes talvez até medicamentoso, ou vacina, mas no momento o que a gente tem mesmo mais importante são as formas não farmacológicas de prevenção da doença e de prevenção de mortalidade, de doença grave, que é o isolamento social, é a testagem em massa para segregar os pacientes que são portadores e são suscetíveis e até liberar quem é imunizado para voltar às suas atividades de trabalho, que já não oferece risco nem pessoal, nem para a comunidade onde ele vive. Olha, doutor, muito interessante também essa questão. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de como o senhor tem visto, né, com as medidas, principalmente do governo do estado de São Paulo, que tem tomado medidas aí de confinamento, isolamento social, se, assim, na sua previsão inicial, se realmente tem tido resultado, se a curva e a procura de doentes graves nos hospitais não tem sido tão grande quanto esperado, se realmente nós vamos sair logo dessa situação, ou o senhor vê de uma forma mais pessimista? Qual que é a sua análise pessoal, né, e técnica em relação a isso? Guga, eu vejo com muito otimismo. A gente não chegou a uma adesão que se deseja, que é dita ótima ou ideal. A gente está muito aquém disso, mas com essa adesão aí de torno de 50%, mas sem dúvida nenhuma a gente conseguiu um achatamento da curva aqui no estado de São Paulo, a gente reduziu o número de casos e podemos, nesse período, ter uma absorção muito mais adequada do número de doentes que vieram a adoecer. Sem dúvida, isso foi bastante útil, porque a projeção era muito mais pessimista, se planejou muito em uma situação mais pessimista do que aconteceu. Então, seguramente a gente está tendo resultados positivos do isolamento, ainda que não adequado para a nossa cidade, mas estamos tendo resultado. Agora, doutor Ivan, é importante também que a gente aborde esse assunto. O senhor acha que essa pandemia, né, agora eu só lhe pergunto como gestor de saúde, ela deixa algum legado, seja para a rede particular de saúde ou para a rede pública? Com certeza, a gente vai viver assim para tudo, tanto na economia como na saúde e até no comportamento humano. Acho que vai ter uma era pré-pandemia e pós-pandemia. Claro que a gente vai seguramente rever todos os nossos processos em termos de saúde e processos econômicos. Essa pandemia veio para mudar o rumo da história, com certeza. A gente vai ter uma saúde pós-pandemia seguramente muito mais racional, muito mais voltada às coisas econômicas envolvidas, à racionalidade, o uso mais adequado de insumos e de tratamentos, a forma de até atender ou conseguir a movimentação, a dinâmica de um hospital, seguramente vai mudar radicalmente depois da pandemia. Doutor Ivan Marinho, eu quero agradecer a sua participação neste Alesp Conecta de hoje. Muito obrigado aí, o senhor sempre solícito com a equipe da Rede Alesp. Até o próximo encontro. Muito obrigado, viu? Até breve, Guga. Tá certo, este foi o doutor Ivan Marinho. Conversamos bastante aí sobre o coronavírus, sobre essa pandemia que nos atinge nesse Alesp Conecta especial de hoje. Você pode ver e rever este e outros programas da Rede Alesp no canal no YouTube. Você clica lá, Rede Alesp, segue a Rede Alesp e recebe todas as notificações de novos programas. Até o próximo encontro. Tchau!